Olá a todos, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou a Grazi, gerente de treinamentos aqui da KBS, da KPMG, e eu vou acompanhar vocês aqui nessa hora que a gente vai ter de bastante conteúdo aí. E na nossa live de hoje, a gente trouxe aí um tema muito relevante para as instituições financeiras, cheio de desafios, né? Vamos dizer assim, que é a resolução CMN 4966, que trouxe novos conteúdos, novos conceitos, aliás, critérios contábeis aplicáveis a instrumentos financeiros, aí para uma harmonização do IFRS 9, né, que é as práticas internacionais de contabilidade. Bom, e aí, para trazer e falar desse tema, eu estou aqui com o Vinícius e o Lacerda. Eu vou chamar o Vinícius. Vini, se você puder se apresentar. Obrigado, Grazi, e pessoal, prazer todo mundo aqui com a gente, um grande número e uma alegria conseguir compartilhar um pouco de conhecimento com tanta gente de uma maneira que vai ser, obviamente, em uma hora. Vamos passar alguns pontos, mas é mais trazer a curiosidade, um pouco de informações de mercado, experiência, mas é muito legal ver tanta gente, né? Uma tendência tão grande para escutar a gente falando. Então, prazer, inicialmente. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou o Vinícius Andrettini, eu sou um dos sócios da prática de Account Advisory Services aqui da KPMG e um dos sócios responsáveis por esse assunto na KPMG, tanto implementação quanto revisão de processos, mas conhecendo a complexidade que a gente fala da Resolução 4966, BCB 352, obviamente uma pessoa só não vai ter todo o conhecimento. Então, aqui na KPMG nós temos vários sócios participando desses desafios, e um deles também está aqui com a gente hoje, que é o grande professor doutor Fábio Lacerda. Fábio, você está por aí? Pessoal, muitíssimo boa tarde. Eu já corri os olhos aqui na lista de participantes, já identifiquei alguns nomes conhecidos, então, meu especial boa tarde aos meus amigos e colegas de mercado que estão aqui trabalhando com a gente nessa tarde de hoje, e muito boa tarde a todos aqueles que estão nos conhecendo pela primeira vez. Eu sou o Fábio Lacerda, aqui eu estou sendo apresentado com expertise em regulação bancária, e isso é um pouco do meu background. Antes de entrar na KPMG, eu era do Banco Central do Brasil, trabalhei com regulação no passado, com supervisão, com resolução, e aqui entre nós, eu estava do lado de lá quando a gente começou a falar de 4966, quando os primeiros debates começaram a surgir, já não estava mais no Banco Central. Eu já saí desde 2022, na verdade, mas já não estava em alguns momentos relevantes, mas acompanhei isso um pouco do início. E eu posso assumir o controle aqui, né, Grazi, da apresentação, para já ir passando os slides? Pode sim. Tem a opção do Take Control aí em cima para você. Isso, já Já assumi. encontrou? Já Então assumi. já era. Já. Bom, então, basicamente, a gente tem aqui alguns slides introdutórios, e, na verdade, eu quero fazer algumas breves colocações com vocês, um pouco seguindo a estratégia mineira de planejamento estratégico, né? Eu gosto muito como o mineiro pensa o planejamento estratégico, porque ele responde aquelas três perguntas fundamentais, né? D'onde eu vim, oncotou e proncovô, né? D'onde eu vim é de onde eu vim, o oncotou onde eu estou e o proncovô para onde eu vou. É lógico que o para onde eu vou, né, o proncovô, a gente vai elaborar melhor em treinamentos. A gente tem treinamento de 40 horas aula para discutir esse proncovô. Mas eu acho que nesse momento de contato genérico com a 4966, é importante a gente discutir o Dom Kelvin e o Oncotô. E esse Dom Kelvin, eu acho que a primeira mensagem importante que a gente precisa passar aqui para vocês é a seguinte: 4966 é sim uma norma contábil, é sim uma norma que está inserida no contexto da harmonização com os padrões internacionais. A gente vai discutir isso em detalhes daqui a pouco, mas ela é mais do que isso. Ela é mais do que uma norma contábil. Ela é uma norma que também está inserida nesse grande contexto de ambiente de regulação prudencial do Banco Central do Brasil. E quando a gente pensa em regulação prudencial, a gente vê exatamente essa mão
que impede com eventos de contágio, que de algum modo gerencia ou mitiga os riscos à estabilidade do sistema financeiro nacional. Então, esse é um primeiro aspecto do Dom Kelvin, que eu gostaria de estressar com vocês nessa primeira parte da nossa conversa, né? E aí, tentando esclarecer um pouco melhor que dominós são esses. Bom, em primeiríssimo lugar, como eu comentei, sim, 4966 está inserida no contexto de um projeto que não nasceu hoje, não nasceu com a 4966, um projeto de alguns anos do Banco Central do Brasil de redução das assimetrias, de convergência com os padrões internacionais de contabilidade, mas não uma convergência absoluta, não uma total recepção dos padrões internacionais. Vejam que o Banco Central só recepcionou na sua estrutura normativa alguns poucos CPCs. No geral, a estratégia é reduzir assimetrias. E por que reduzir assimetrias? E isso, eu já vi alguns puristas da contabilidade tendo verdadeiros chiliques, né? Porque, meu Deus, mas existe essa assimetria da 4966 com o IFRS 9, isso é uma heresia, isso é um pecado mortal, vão para o inferno dos contadores, etc, etc. Esquece isso. É redução de assimetria, e é redução de assimetria por quê? Porque, acima de tudo, o Banco Central não terceiriza para a IASB algo que é essencial no seu arcabouço regulatório para gerenciar crises. Vamos voltar atrás no tempo. 1999, não conta para ninguém, pelo amor de Deus, não conta para ninguém, mas 1999 eu já estava na ativa, já estava trabalhando com a 1748, que é a antecessora da 2682. Não é à toa que eu já não tenho mais muito cabelo para mostrar. Mas deixa quieto, esquece essa parte, corta isso da gravação, pelo amor de Deus. Não me diga que isso é live, né? Ferrou. Esquece tudo. Mas vamos lá, 2082, gente, 2082 é a nossa atual norma de provisionamento de risco de crédito e classificação de provisionamento de risco de crédito. A 2082 é fruto de uma crise. 2082 foi a resposta regulatória à crise bancária pós-implantação do Plano Real em 1994. O Plano Real vem em 94, os bancos não estavam acostumados a emprestar crédito porque ganhavam dinheiro na chamada ciranda financeira, começam a emprestar, começam a perder, começam a quebrar. Crise bancária no Brasil, a partir de 95, 1999 vem a 2082, que vamos combinar, leia o caput do artigo 6º da 2082, a perda esperada já estava lá. No caput do artigo 6º da 2082, que ele diz, olha, você tem que cumprir todos esses percentuais mínimos das letrinhas sem prejuízo da tua responsabilidade de constituir provisão suficiente para fazer face às perdas. Perda esperada já estava lá. 2082, fundamentalmente, foi uma revolução na estrutura normativa de tratamento do risco de crédito nas instituições financeiras que vem em decorrência da nossa crise bancária dos 90 e que, vamos combinar, trouxe uma riqueza, uma robustez, uma resiliência para o nosso sistema financeiro, que, quando somada a toda a incorporação das regras de Basileia, permitiu com que a gente vivesse sem grandes traumas. As piores crises financeiras que aconteceram de lá para cá, inclusive a crise financeira global de 2007 e 2008. E aí vem esse contexto. Vê lá, se a 2082 é fruto da crise bancária brasileira dos anos 90, o IFRS 9 não é diferente. O grande problema, um dos grandes problemas que foram mapeados para explicar, né, o que aconteceu, que permitiu que essa Global Financial Crisis, que é a sigla GFC que está aí no slide, acontecesse, foi que efetivamente se olhava os balanços dos bancos e se tinha aquela percepção do too little, too late. Você constituiu provisão pouco demais e tarde demais. A grande sensação foi o conceito de perda incorrida, de provisionamento a partir da perda incorrida, a partir da materialização do evento de risco de crédito, não é suficiente numa perspectiva prudencial, numa perspectiva de impedir ou mitigar o risco de quebra e de quebra de banco que conduz a um efeito de contágio, a um efeito sistêmico e gere uma crise mais ampla. Então, da mesma forma que a 2082 foi resposta à crise brasileira, o IFRS 9 é resposta à crise financeira global. E aqui, gente,
Eu não estou falando de regulador, não. Eu estou falando de líderes das principais economias do mundo reunidos em summit do G20, comandando que o IASB se coordenasse com os standard setters financeiros para desenvolver algo que resolvesse esse problema do too little too late, que resolvesse esse problema do provisionamento apenas com base na perda incorrida e que efetivamente criasse algo na linha do provisionamento de perda esperada, que é o que a gente tem IFRS 9 e IFRS 9 e 4966, por consequência. Muito bem. Falei isso como resultado da crise, encaixado no contexto da regulação prudencial. Agora, presta atenção. Isso aqui é um ponto importante do tom que eu vim. Hoje, em função de 4966, a gente discute determinadas questões que já estavam presentes na estrutura regulatória desde 2017, com a norma de gestão integrada de riscos, a resolução CMN 4557 de 17. Lembra que eu falei, não esquece, pelo amor de Deus. 4966 não é só regra contábil, não, senhor. Ele é regra que se encaixa no contexto da regulação prudencial. Não tem como implementar 4966 só tratando, só lidando com contabilidade. As conexões com a gestão do risco de crédito, que, de novo, se você for atrás, vai até antes da 4557, tem coisa que já estava na 3721, que era aquela norma de gestão de risco de crédito que veio no contexto de Basileia II no Brasil. As conexões da 4966 com a 4557 são imensas. Conceito de ativo problemático, cura, conceito de reestruturação versus renegociação, está lá, está lá. E isso chama a atenção um pouco do Proncovô, não é isso? Que é essa grande questão, gente, a implementação da 4966, de novo, não é questão que mobilize apenas o profissional de contabilidade, o profissional de gestão de riscos tem que estar envolvido, o profissional de TI tem que estar envolvido, uma equipe multidisciplinar tem que participar desse processo. Quinto ponto para correr aqui, senão o Vini não fala nada. Norma proprietária. Norma proprietária. Não se terceiriza provisão, porque isso é importante para o regulador, isso é importante para o supervisor bancário. Há assimetrias, e não são assimetrias porque os caras do Banco Central são incompetentes e não sabem traduzir adequadamente o IFRS 9. As assimetrias são conscientes, são deliberadas, são pensadas, são discutidas e são inseridas no contexto de algo que tem que estar totalmente conectado com a 4966, que é o conceito do prudential backstop. O que é o prudential backstop? Gente, limite, limite. Ah, é perda esperada. Não vem me dizer que você tem uma expectativa de recuperação de 40% de um crédito que está há 30 anos vencido. Pelo amor de Deus, isso não faz o menor sentido. Presta atenção. Presta atenção. Prudential backstop, limite, tem que ter piso, tem que ter piso, entende? Quer dizer, a coisa, e aí aqui em algum grau, e eu já estou, obviamente, me reportando, me remetendo a 352, na resolução BCB 352, gente, a 352 tem que ser lida em conjunto com a 4966, não só na dimensão da perda incorrida, mas nessa dimensão do prudential backstop. Quer dizer, e isso é algo, vamos combinar, não é jabuticaba não, senhor. Isso vem sendo discutido entre os reguladores supervisores no mundo todo. No mundo todo, a FMI bate nisso, o Banco Mundial bate nisso cada vez que faz análise de países. Então, é uma norma prudencial, além de ser contábil, porque provisão é algo absolutamente relevante nesse pacote de garantia de proteção contra perda esperada e perda não esperada. Provisão e capital caminham juntos, não é só Basileia, provisão para risco de crédito entra na conta. E, por fim, algo que me irritou enormemente, né, que eu achei uma estupidez, mas que está dado. COSIF 1.5 na jogada. Vê só que curioso. E tanto que eu falei que esse troço é efetivamente não apenas contábil, mas também prudencial, portanto, é de interesse da supervisão do Banco Central, eles disseram, gente, eu preciso da informação. Eu preciso monitorar esse negócio. Eu não posso ficar às cegas. E aí, como é que eu vou capturar a informação de vocês? Veja, eu já
concordei com o mercado de que não dá para implantar essa grande revisão do COSIF, que é o COSIF 2.0, já. O meu objetivo era implementar já. Mas eu já concordei com vocês que é muita coisa ao mesmo tempo. Então faz assim, antecipa parte daquilo que será feito em 2027 no COSIF 2.0 e já implementa agora. Não apenas a criação de novas contas, e não são poucas, não apenas a criação de novas contas, mas também a mudança da própria estrutura do COSIF, que passa a ter 6 níveis usados pelo Banco Central. As instituições que usam o nível 6 como subtítulo de uso interno precisam ajustar esse plano de contas para reservar o nível 6 de novo para o Banco Central, porque o Banco Central simplesmente se apropriou do nível 6 que antes era das instituições financeiras, que até hoje é das instituições financeiras. Então, vejam, o COSIF 1.5, ele surge exatamente nesse contexto. A 4966 é tão relevante, não apenas como regra contábil, mas também como regra prudencial, que ela provoca essa antecipação, esse soluço no adiamento do COSIF 2.0. Gente, deixa eu correr. Aqui é a linha do tempo da normatização. E aqui, na linha do tempo da normatização, eu acho que tem uma coisa só que eu quero falar com vocês. Tá? Essas normas, quem está envolvido no processo de implantação de 4966 e quem não está envolvido, está errado de estar aqui. Se você não está trabalhando na 4966, você não deveria estar nesta live, porque você já está perdendo um tempo precioso. Saia da live imediatamente e vá trabalhar na implantação da 4966, que sua instituição ganha mais. Mas deixa quieto. Estão partindo do pressuposto que todo mundo está trabalhando na implementação. Isso daqui vocês já conhecem. Eu só quero chamar atenção para um detalhe. Vocês vão ver aqui a bendita da resolução CMN 5019. Linda. Adiou a implantação, a apresentação do plano de implementação. Maravilhoso. Já ouvi de algumas pessoas do mercado. Ai, a gente está achando que vai ser adiado. A gente está achando que não vai entrar em vigor em 1º de janeiro de 25, porque ainda falta muita coisa para fazer. Gente, conselho de amigo. Entra nessa não. É roubada. Muita gente já está preparada. Ou já está perto de estar preparada. Ou seja, é muito pouco provável que aos 44 do segundo tempo o Banco Central olhe para o mercado e diga: eu tenho aqui uma situação sistêmica a resolver. É pouco provável. Pelo que a gente está enxergando, é pouco provável. Haverá problemas? Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida de que haverá problemas a partir de 1º de janeiro de 25. Não tenho dúvidas que haverá banco ou instituição regulada não preparada. Infelizmente. E vai ter dor de cabeça com o Banco Central. O que eu digo para vocês? Não contem com a hipótese do adiamento como uma hipótese crível. Trabalhem pesado na implantação, não apenas da 4966, mas também do COSIF 1.5. Tem aquela história, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta, não basta você implantar a 4966, você tem que informar ao Banco Central que você implantou a 4966 na sua contabilidade, e você só vai conseguir fazer isso via COSIF 1.5. Cuidado, COSIF 1.5 ele é maior que a 4966. Ele afeta todo o plano de contas que precisa ser revisto. Tá certo? Toda a roteirização contábil que precisa ser revista. Então, esse é o resumo da obra nesse slide. Não vou falar mais, senão o Vini me bate e ele é realmente maior do que eu. Vini, por favor. Eu só acho, Grazi, que a gente tem que mudar um pouco a ordem, porque é sempre difícil falar depois do Lacerda, né? Então, tem que começar comigo e depois ir para o Lacerda. Da próxima eu vou estruturar melhor. Exatamente. Mas obrigado, Lacerda. Então aqui, pessoal, só dando um pouco de sequência nesse show que o Lacerda, eu falei no começo, né, que o show era dele, falando um pouco aqui na parte mais, talvez, técnica do que a gente está vendo de 4966, de BCB 352 como um todo. A gente separa aqui em 4 grupos, só para ter um pouco mais de visualização dos principais pontos, mas a gente sabe que cada caixinha dessa é uma infinidade de assuntos. E o que a gente tem visto muito são situações nas quais as instituições têm um IFRS e acho que ela está muito bem preparada para tudo.
e tem aquelas que aplicam aí o Bacen Gap propriamente dito, então 2682 pura, 3068 pura, que acham que não tem nada, mas a gente sabe que não necessariamente os dois estão 100% corretos. Então aqui é sempre importante separar nessas duas frentes, nessas duas situações que a gente tem visto muito no mercado, que é uma empresa que já tem um IFRS implementado por qualquer que seja o motivo, seja para fins até regulatórios, seja para fins de reporte para alguma matriz internacional, e aquelas que têm a nossa Bacen Gap puro. Por que que a gente diz isso? Porque quando a gente fala, por exemplo, de classificação e mensuração, tem aquelas casas que falam, eu já tenho um modelo de negócio definido, eu já tenho um teste, né, o teste SPPJ, o teste somente de pagamento principal e juros definido. Eu não preciso fazer muita coisa. E quando a gente começa a entender um pouco mais a situação da instituição, vê alguns desafios e até mesmo as próprias instituições no processo interno de implementação começam a ver algumas questões que trazem as preocupações. E o que a notícia boa é que ainda há tempo de correr atrás disso, né? Porque quando a gente fala de classificação e mensuração, a gente tem que fazer aquelas segregações, né? Que antes não necessariamente ocorriam, que é o que é um instrumento de dívida e o que é um instrumento patrimonial. E essa história já começa a se diferenciar aqui na 352, na 4966, para fazer essa distinção. Por quê? Porque aqueles instrumentos considerados de dívida, eles vão ter que seguir aquelas classificações do modelo de negócio e o teste SPPJ, que para algumas casas é uma novidade, e para outras já existe documentação, mas muitas dessas documentações ou elas são muito gerais, não necessariamente para atendimento local, mas sim para um atendimento de um conglomerado lá fora, de um grupo lá fora, no qual o Brasil tem uma situação totalmente diferente do grupo lá fora. E a documentação ela é feita por um fins de consolidação. Então, quando a gente começa a ver como é feita a definição de modelos de negócio, a gente começa a ver que tem algumas casas que têm uma mesa de trading mais ativa, que quando a gente vê lá para fora é diferente, é uma mesa menos ativa. Então, existem diferenças do que podem ser modelos de negócio para uma documentação IFRS 9 já existentes, para o que uma 4966 e uma 352 vão identificando. Assim como tem aquelas casas que aplicam lá a 3068, que falam assim, não, aqui eu vou colocar para mantido até o vencimento, aqui eu vou colocar como disponível para venda, porque é o que eu espero que vai acontecer. E a mudança de chave por conta dessas novas normas, ela é muito significativa, porque você sai da tua intenção e você vai ver realmente o teu histórico, como que você está fazendo a movimentação da sua carteira. Você tem que ver o que as suas políticas internas determinam para aquela carteira. Você tem que ver o que o teu plano de negócio, o teu orçamento projeta para aquele tipo de carteira. Então a gente sai um pouco daquela visão de o que eu quero para o que eu realmente eu aplico. E também tem uma questão de teste SPPJ. Júlia, posso deixar você fazer os comentários no final, que a gente vai ter um Q&A específico, ou se quiser mandar no chat para a gente lembrar, a gente volta e tira as dúvidas de todo mundo que a gente conseguir. Pode ser? Que acho que fica um pouco mais fácil aqui. A gente devia ter falado isso até no começo, pessoal, desculpa. Mas a gente vai responder as perguntas no final, ali na medida do possível. Mas voltando aqui só, a gente fala, por exemplo, teste SPPJ, parece que é uma coisa super simples, né? Você fala assim, não, o meu empréstimo, o meu título é super tranquilo, ele é plain vanilla, não tem nada diferente aqui. E você pega um contrato e vai falar, puxa, isso daqui é um contrato alavancado. A próxima pergunta é, mas o que é uma alavancagem no Brasil? É a mesma coisa que a gente aplica uma alavancagem lá nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente tem uma taxa de juros totalmente diferente do Brasil. O que é alavancagem? 300% que eu cobro de um rotativo é alavancado ou não? Então, perguntas que normalmente não eram levantadas com tanto detalhe para fins do Brasil começam a aparecer agora. E, obviamente, aquelas casas que estão ainda no modelo Bacen Gap têm que fazer uma avaliação total de contratos, têm que revisar contrato, têm que ver as características dos contratos para começar inicialmente a fazer essas marcações. O que eu quero trazer aqui? Todo mundo tem que parar e olhar a 352, a 4966. É um risco muito grande a gente assumir que 100% já está pronto em uma visão antiga de IFRS 9,
uma visão de 3068. Então, aqui é essa a mensagem principal. Sempre temos que parar, porque existem, por exemplo, diferenças de 4966 e 352, existem alguns desalinhamentos, a harmonização ela não é 100% uma tradução do IFRS 9, existem diferenças de práticas que também você vai ter que avaliar nas suas práticas de IFRS 9 que você já aplica. Um exemplo que nós temos é a taxa efetiva de juros, que também entra nessa classificação e mensuração. A 352 traz a possibilidade de você aplicar o que ele chamou de método diferenciado, que isso não impacta apenas o reconhecimento de receita dos juros, mas também vai impactar, por exemplo, questões de PDD, como você faz a taxa efetiva de juros dentro do teu parâmetro de LGD. Tem questões específicas que acabam afetando por conta da 352 trazer um ponto específico para fins do Brasil, que vão se refletir em outras questões que eventualmente já estavam pacificadas para a IFRS 9. Temos também que afeta a mensuração daqueles ativos reestruturados. A forma que eu vou contabilizar isso vai ser afetada pela minha definição de modelo de taxa efetiva que eu vou querer adotar, se é a completa, por assim dizer, ou essa diferenciada. Então, aqui, quando a gente fala de classificação e mensuração, a mensagem principal é: fiquem sempre atentos tanto a um desalinhamento do IFRS 9 com a 4966-352, seja com diferenças de modelos de negócio, práticas de negócio que eventualmente o grupo faz, agora você vai ter que descer alguns degraus para poder avaliar no nível da instituição que vai ter que fazer essa documentação, porque tudo isso que eu falo sempre como contador, né, sou contador puro, se você errar no começo, você vai errar toda a sequência, não adianta. A base tem que estar muito bem definida. Lacerda, quer falar um pouquinho do 2 e 3, já que a sua experiência... Claro. Vamos lá. A questão da perda esperada, né? Expected Credit Losses. Primeiro, eu queria reagir um pouco a questões que são colocadas no chat sobre essa questão da perda esperada e da perda incorrida. Na verdade, eu vou chegar lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, perda esperada é um desafio. Perda esperada é um desafio no sentido de que ela envolve modelagem. Modelagem depende de dados adequadamente tratados e estruturados, histórico, né? Histórico de recuperação, enfim. Perda esperada pressupõe modelagem. Isso em si é um desafio para um grande conjunto de instituições reguladas pelo Banco Central. Mas mais do que modelagem, ela pressupõe também um processo de validação, né? de conforto em relação à robustez daquele processo de modelagem. E isso é algo que, em última análise, aqui eu já pinço um pouco da questão do Hilário, que está colocada no chat, isso dificulta um pouco a relação do Banco Central com o S4, digamos assim. Quer dizer, o S1 e o S2 eles já têm por obrigação ter as suas áreas de validação. A 4557 ela já traz a dimensão da validação de modelos no bojo da norma, aplicável teoricamente a todos os segmentos, mas não necessariamente aplicado de uma forma, eu diria, extensiva no mercado regulado. E isso é algo que compromete, porque, de novo, lembra da importância desse número da provisão. Se esse número da provisão vai depender da aplicação de um modelo estatístico, de um modelo econométrico, eu preciso ter conforto de que esse modelo seguiu a metodologia adequada, tratou base de dados adequadas, efetivamente foi referendado, né, com processos de validação de toda a aplicação daquele modelo, enfim. É algo relevante para o Banco Central. E é algo que, em última análise, também vai repercutir, de novo, na questão da contabilidade, porque, cara, são muitos processos que precisam ser amarrados, conceitos que precisam ser amarrados, conceito de cura que tem que estar adequadamente manualizado, o conceito efetivamente de definição do que é crédito recuperado, do que é crédito renegociado, do que é crédito reestruturado. Essas definições conceituais que, de algum modo, vêm da área de riscos, elas repercutem no mundo da contabilidade e, de novo, vão afetar
toda a estrutura contábil de comunicação entre o balancete e os sistemas legados. O que você quer dizer com isso, Fábio? Enrolou. Cara, o que eu estou querendo dizer é coisa muito simples. O que é o roteiro contábil? É simplesmente a mensageria. É a mensageria. Assim como você tem mensageria em pagamentos, você tem mensageria na contabilidade. O roteiro contábil é a mensagem que vai ser lida pelo sistema legado, ou na verdade pelo sistema contábil, para trazer do sistema legado a informação que ele precisa para fazer o adequado registro. Veja que quando você parte para o mundo da perda esperada, você muda a lógica, e aí eu vou buscar um pouco daquilo que o Vini já, ou que pelo menos está nesse contexto da classificação e mensuração, que varia em relação a estágio, que varia em relação a modelo de negócios, que varia em relação à própria taxa de juros efetiva. Gente, o roteiro contábil tem que ser integralmente revisto dentro desse contexto das perdas esperadas. E aí a gente vai, só para finalizar essa fala, para não perder muito tempo, é exatamente essa amarração da perda esperada com os pisos da 352. A lógica é muito parecida com a do artigo 6º da 2082. Qual é a tua responsabilidade? A tua responsabilidade é registrar a perda esperada. Contudo, é dos dois o maior. Se a tua perda esperada for de 70% da tua exposição e a perda incorrida, de acordo com o anexo lá da 352, for de 100%, você registra 100% de despesa de provisão, percebe? Esse é que é o grande contexto. A amarração entre perda esperada e perda incorrida diz respeito àquele conceito do prudential backstop que eu falei um pouco antes, percebe? É a mesma lógica dos pisos de letrinhas do artigo 6º da 2082. O CAPT diz a tua responsabilidade, e aqui eu estou falando do CAPT da 2082, a tua responsabilidade é constituir provisão em montante suficiente para cobrir a expectativa de perda. Mas ela não pode ser inferior a esses percentuais que estão nas letrinhas. É assim que a 2082 fala. Como é que a 4966 traduz esse conceito? E aqui, de novo, e eu vou de novo repercutir o ponto do Hilário. Mas é injusto, vai ter um incremento muito significativo. Hilário, o que eu posso te adiantar é esses percentuais do anexo 1 da 352, eles não são aleatórios. Eles foram definidos a partir do tratamento estatístico de informações constantes na série histórica do SCR. Tá? Então, em última análise, eles respeitam essa média de mercado, vamos chamar assim. Tá? Aquela percepção de materialização de risco de crédito que o Banco Central enxerga tratando os dados do SCR. Pode haver impactos muito significativos decorrentes do modelo de negócio, do tipo de instituição, etc., etc.? Claro que pode. Nossa sugestão, organizem-se em torno da associação de classe e levem essas questões com números. Não adianta dizer, o incremento foi de 20%, ele é muito, ou foi de 50%, ele é demasiado. Não. Traga números consistentes sobre o teu histórico de perda, faça um trabalho dentro da associação de classe, leve para o Banco Central, e a minha recomendação é que você leve no máximo até a sexta-feira da semana retrasada. No máximo, até sexta-feira da semana retrasada. Mais do que isso, você já está muito, muito atrás da linha do tempo. Então, leva para o Banco Central e discute isso daí. Questões específicas de S4 ou de modelos de negócios específicos, levem o quanto antes para o Banco Central. Pode ser que o Banco Central ainda tenha tempo hábil de avaliar, se reconhecer o mérito, ajustar alguma coisa. Isso me parece que ainda é possível, o Banco Central não se eximiria dessa responsabilidade. Mas, cara, como eu falo demais, Vini, eu passo de novo para ti. Não, obrigado, Lacerda. Eu acho que um ponto muito importante aqui que você acabou comentando, que quando a gente fala de Banco Central regulador, a gente não pode ter craquismo envolvido, né? Quando a gente tem um trabalho muito pensando em IFRS 9 e IFRS no geral, existe livros, existe literaturas adicionais de empresas de contabilidade que ajudam em um direcionamento e auxiliam você a montar uma tese para determinada questão contábil. Mas quando a gente está falando de regulador, essa mensagem é muito importante. Não está claro, tem dúvidas, leve para discussão. Não tome uma decisão sozinho, porque
eventualmente o Lacerda está aqui para não me deixar mentir, quem tem a caneta no final que vai ver se concorda ou não. Então, se não tiver muito bem claro na documentação, na análise, pode ter problemas no futuro. Diferentes no FRS, que a gente começa a trabalhar com questões de materialidade, não é relevante, benchmark de mercado. Acho que aqui é uma mensagem super importante que eu queria ressaltar aqui. Tenha discussões principalmente com o teu supervisor, que é responsável pela instituição, tá bom? Não querendo estender muito aqui, mas só falando da parte de divulgações, aqui também é chamar a atenção um pouco que se você faz uma demonstração financeira em Bacen Gap, voltando realmente no regulatório atual, você vai ter bastante trabalho. Você vai ter que ver política que você desenvolveu, você vai ter que colocar as políticas para dentro da demonstração financeira, você vai ter que abrir quadros, movimentações por classe de ativos. Então, tem um trabalho muito importante aqui que tem que começar desde já. Por quê? Não adianta você, num processo de implementação de uma norma, e seguindo aqui toda a parte regulatória, junto com o plano de contas, com os documentos regulatórios do CADOC, que também vão ter os seus efeitos por conta da implementação. Você chegar lá na frente, né, em 2025, você vê que você não tem a informação que você precisa para colocar na demonstração financeira. Então, você fez todo um desenvolvimento, mas em alguma etapa do processo, a informação se perdeu, ela foi consolidada de uma outra forma que você não consegue mais abrir ela, e vai chegar lá na frente, nós contadores sabemos o desespero quando você tem que montar uma nota explicativa, você sair caçando no emaranhado de sistemas, de relatórios, aquela informação para ela também não apenas ter a informação, mas ela ser completa e correta também, né? Então já faça esse mapeamento do que você vai ter que ter de divulgação adicional. Veja onde que isso está sendo implementado no teu plano de implementação. Se você acha que não tenha, leve para discussão interna para ver se você precisa ter uma abertura mais granular para colocar futuramente nas demonstrações financeiras. E uma outra mensagem aqui, fazendo aquela separação dos mundos de casas que já têm um IFRS e aquelas que ainda não têm, para aquelas que têm IFRS, vamos se preocupar e não fazer aquelas divulgações enormes que o IFRS 9, ou principalmente o IFRS 7, solicitam, né? Porque quando a gente vai comparar um IFRS 7 que traz os requerimentos de divulgações para instrumentos financeiros, você vai ter ali 70, 80 páginas de solicitação de divulgação. E quando a gente vai ver, principalmente a 352, que traz um pouco mais, né, da evidenciação nas demonstrações financeiras, isso deve se resumir a uns 10, 15 artigos, não mais do que isso. Então, será que tudo que você precisa trazer para fins de 4966 e 352 é exatamente o que você já divulga numa demonstração IFRS? Lembrando aqui um ponto importante, né, que se a norma não exige que você faça divulgação, você divulgar pelo excesso também não é o melhor caminho, tá bom? Então, sempre façam essa comparação se tudo que você divulga para fins de FRS realmente é requerido para fins de 4966 e 352, porque no final da conta são práticas contábeis diferentes. Tá certo? Eu sei que está com o controle aí, passa um, por favor. Que eu também quero trazer um comentário seu que a gente já colocou, mas também o pessoal no chat comentou muito bem colocado, só que aqui aparece para mim como anônimo, que é a questão da multidisciplinaridade das equipes envolvidas, e principalmente os níveis de hierarquia dentro da instituição. E por que a gente diz isso? Não adianta a contabilidade querer fazer acontecer, a área de finanças querer fazer acontecer. A gente vai precisar aqui do apoio da governança, porque determinados assuntos vão ter que ter prioridade frente a alguns programas, alguns projetos que já tinham sido acordados pela instituição, sejam eles operacionais, sejam eles de tecnologia, sejam eles de qualquer outra frente da instituição, de produtos. Provavelmente alguém vai ter que levantar a mão e falar assim, ó, esse assunto aqui na 4966 e 352 precisa passar na frente. E isso precisa realmente do apoio e do tonete top da administração, da alta administração. Mas não só nessa visão de governança, mas também dos times, né? Então, o Lacerda bem colocou aqui durante a conversa de você vai ter que mexer no plano de contas, você vai ter que buscar informação lá do sistema legado X e trazer aqui para frente. E a única forma de a gente conseguir operacionalizar isso é você tendo o apoio direto do time de tecnologia, do teu time de TI, que vai ter que fazer tanto uma visão, talvez, de homologação de processos, de implementação de novas funcionalidades, até mesmo ele trazer a questão, como eu disse, de priorização. A gente sabe que atualmente tudo passa pelo time de tecnologia.
Então, se o time de tecnologia não tiver envolvido diretamente nesses assuntos, não adianta chegar lá na frente com um projeto e falar, preciso aqui de um projeto de implementação que vai demorar 5 meses para colocar tudo para rodar. Não vai dar para parar o banco todo só para fazer isso. Então, essa discussão de cronogramas é muito importante, principalmente com a frente de tecnologia, para ter uma programação adequada frente ao dia a dia da instituição. E, obviamente, aqui só trazendo, não deixando de fora, que também traz muita discussão, é a parte tributária. Então, no final das contas, tudo isso que a gente está falando, toda essa movimentação, obviamente, vai afetar a forma que é feito o recolhimento dos tributos. E isso veio junto com a Lei 14.467, que também vai trazer novas visões de como ser feita a apuração de, principalmente, questões de dedutibilidade de perdas, de crédito, de determinadas conciliações. E aqui também uma mensagem muito interessante para o time também tem que avaliar se tudo que está sendo feito para fins contábeis atende o fiscal. Não é incomum a gente falar com algumas casas no qual o contábil está confortável com uma forma que está sendo feito o desenvolvimento e o time tributário levanta a mão e fala, opa, mas eu preciso de mais aqui, porque senão eu vou ter dificuldade para deduzir isso, eu vou ter dificuldade para conciliar aquilo, e a Receita vai vir aqui bater na minha porta e pedir tudo isso daqui. Então, de novo, ressaltando a importância de todas as frentes envolvidas estarem trabalhando em conjunto. E aqui eu nem vou falar, como o Vlassar já colocou, da frente de riscos, né, que talvez também não é que ela seja a única mais impactada, mas ela é uma das principais frentes, considerando toda a complexidade estatística, matemática e de base de dados que você pode precisar aqui nessa implementação. Lacerda, passa mais um, por favor. Que daí a gente vai falar um pouco de, com base em tudo isso que a gente comentou, né? Ano passado a gente fez uma pesquisa de mercado para entender um pouco, né, o que o mercado estava vendo, quais eram os desafios e o status de cada um dos seus etapas de implementação. Mas como o Lacerda que participou dessa pesquisa, nada mais justo eu voltar para você, Lacerda, para você explicar um pouquinho dos nossos findings. Eu apanhando do mouse, tudo bem. Ele é bem menor do que eu, mas me bateu. De novo, eu infelizmente não vou conseguir entrar em todos os debates que estão aparecendo aqui no chat, mas, e especialmente, Lara, eu fiquei com muita vontade depois a gente ter uma conversa bilateral para expandir ainda mais esse nosso debate. Mas, em certa medida, essa nossa pesquisa, ela segue uma linha parecida com a linha do que o próprio Banco Central está fazendo agora com essas pesquisas, né, que eles encaminharam, que acho que todos vocês já devem ter entregue, né, com todos aqueles pontos de verificação. Não é? Basicamente, a ideia aqui é dizer o seguinte: sim, sempre haverá especificidade do banco A, do banco C, da financeira X, da SCD Y e etc. Né? Mas a grande questão que a gente coloca e o mercado como um todo, como está? Que preocupação a gente precisa ter do ponto de vista sistêmico ou subsistêmico? Aí, é claro, sempre cabe discutir o que é S1, S2, S3, S4 e etc. Tá bom? Mas o que essa pesquisa trouxe de interessante sobre essa visão geral do mercado? A pesquisa foi feita no final do ano passado, participaram 78 instituições reguladas, e a primeira grande mensagem é de preocupação, só 38% já tinham iniciado a implementação. Gente, isso é muito pouco, sim. E isso foi apresentado também algumas vezes em que nós estávamos em eventos com o pessoal do Banco Central, o Walter Borges, o time lá da supervisão especializada em risco de crédito, e isso sim preocupa. E isso sim também vem aparecendo nos levantamentos do Banco Central. Né? 33% em preparação para a implementação. O tempo está curto. Né? O tempo está curto. Daqui a pouco a gente vai estar desejando Feliz Natal, né? E 1º de janeiro já chegou. Tá? Então, essa é a primeira mensagem dessa pesquisa que nos preocupou, né? Que casa com esses 29% que no final do ano passado não tinham iniciado absolutamente nada. 57% consideram mais relevantes os aspectos de tecnologia, dados e transformação sistêmica.
Isso daqui é uma questão que casa muito com aquilo que a gente tem enxergado nos nossos clientes, tá? O desafio em relação à TI, e por isso, fazendo eco ao ponto que o Vini levantou agora há pouco, a importância absolutamente fundamental, essencial do patrocínio, do envolvimento da alta administração, porque prioridades precisam ser redefinidas, ponto. Ponto de exclamação. Prioridades precisam ser redefinidas. TI tem um foco muito específico agora em dar suporte à implantação da 4966 e tem que esquecer outros projetos. Infelizmente, isso é verdade. Infelizmente, isso é verdade. Projetos que poderiam melhorar a vida dos nossos clientes ou fazer os bancos ganharem mais dinheiro. Lamento. Precisa ser feito. E os desafios não são pequenos. De novo, você está refazendo toda a roteirização. Você está criando um troço chamado taxa de juros efetiva, em que, no final das contas, você vai ter que juntar informações desse sistema legado com aquele sistema legado, daquele outro sistema legado, fazer uma aplicação intermediária para entregar o dado que a contabilidade precisa. Então, outra, relacionamento com os vendors, né, com os provedores de softwares de mercado. Gente, isso está trazendo dor de cabeça para muita gente. A gente precisa receber essas informações a tempo e efetivamente trabalhar essas informações na perspectiva de validação e nas integrações internas que estão sendo colocadas. E aqui não há nenhuma crítica aos nossos grandes amigos desse ecossistema de provedores de solução de TI, nenhuma crítica. Eles também ficaram aguardando, não esqueça que as novas rubricas contábeis do COSIF 1.5 saíram no final do ano passado. Então, isso é tudo muito novo e muito desafiador para eles também. Então, essa gestão de tecnologia proprietária, tecnologia adquirida no mercado, isso é, sim, um ponto de atenção que a gente precisa considerar. 15% consideram maior relevância o desenvolvimento de motores de cálculo de ECL, de Expected Credit Loss, a perda esperada. E aqui vem uma pergunta assim, cara, e qual é o papel da validação? De novo, S1 e S2 já tem estrutura de validação montada por conta do ICAP. A recomendação e a gente já viu isso acontecer em alguns clientes, direciona foco da equipe de validação do S1 e S2 para dar conforto em relação aos modelos que estão sendo utilizados para a implantação de 4966. Aí eu que não tenho validação estruturada. Bom, o ideal seria que a gente tivesse, existe a possibilidade de efetivamente recorrer a algum tipo de terceirização, seja com provedores de mercado, né, seja com, vamos lá, times da casa matriz fora do Brasil, isso sempre é possível, mas o Banco Central vem batendo nessa tecla em diversas manifestações e, em algum grau, isso também está presente no questionário que eles encaminharam para as entidades reguladas. Eles fazem perguntas específicas sobre validação e, de novo, tenho sempre essa ideia de que isso é tão central na estrutura da 4966 que preocupa o Banco Central. Se eu não tiver modelos adequadamente ajustados, usando as metodologias corretas, usando bases de dados validadas, etc., esse negócio vai ruir. Importante colocar auditoria interna para acompanhar esse projeto. A auditoria interna, ao longo do acompanhamento do projeto, vai mapeando as deficiências e vai construindo o seu plano de trabalho para estar preparada para, eventualmente, responder os questionamentos que virão em 2025. 61% optaram por contratar novos profissionais ou consultoria especializada. Por mais que eu tenha dito que essa bendita desta norma não é só contábil, ela bate de cheio na contabilidade e eu não preciso falar para os contadores o que é o dia de hoje em termos de fechamento. E qual é o trabalho que todos os contadores têm a cada mês e ao longo do mês para entregar todas as informações que precisam ser entregues ao Banco Central. Isso é complicado, isso traz conceitos novos, traz desafios novos, não apenas de TI, mas também de manualização, de definição de conceitos, de construção de políticas. Tem sido muito desafiador fazer isso só com os recursos próprios. Então, o recurso a terceiros, seja consultoria especializada ou reforço de times, vem sendo bastante considerado pelas instituições e eu não vejo pessoalmente outra saída. 51% apostam no desenvolvimento de novos modelos, aprimoramento dos recursos tecnológicos e 39% pretendem aproveitar sistemas e modelos já desenvolvidos para IFRS 9. Aqui o nosso único ponto de atenção é sempre ter cuidado com aquilo que vem do IFRS 9, porque
porque 4966 é a redução de assimetrias. Muito bem feita, é uma grande redução de assimetria, mas não é uma simples recepção do IFRS 9, do CPC 48. Então, só tomem cuidado com isso, né? Especificamente aquelas instituições que dizem, se eu já faço o cálculo do IFRS 9, eu já estou tranquila, 4966 sai em decorrência. Só tomem cuidado com isso. E, de novo, não esqueçam que 4966 veio conectada com COSIF 1.5. E também não esqueçam, senhores contadores, que por enquanto a gente está discutindo só a informação que chega na contabilidade de todos os sistemas legados que vão ser impactados pela 4966. Mas logo na sequência a gente vai precisar discutir a contabilidade entregando as informações do COSIF 1.5 para todo o resto. E aí todo o resto, lembrem, DLO, demonstração financeira já está na conta, mas vamos lá, todos os documentos de limites operacionais, todas as prestações de informações para o Banco Central. Não esqueçam que em 1º de janeiro de 25 também entra em vigor a 356, que trata do novo risco operacional, do requerimento de capital para risco operacional, que tem uma base contábil sempre muito importante, seja na constituição da base de perdas, seja na própria construção do Business Indicator. Então, só tomem cuidado. Quer dizer, não deem como certo de que as coisas estão tranquilas. Tem muito desafio aqui para ser enfrentado. Cara, eu acho que eu consegui acabar. Eu acho. Aí o Vini vai me corrigir e a gente consegue abrir para perguntas logo na sequência ou a gente vai cuidar só do que está no chat? Eu tenho já uns retornos do chat, eu vou comentar aqui para tentar aproveitar ao máximo, mas se a Grazi quiser só comentar da parte do treinamento completo, daí eu já abro para o Q&A. Isso aí, gente. Então, agora, dia 16, a gente vai ter uma turma sobre resolução 4966 de 40 horas. Então, treinamento que a gente vai ter aqui o Vinícius, o Fábio, outros instrutores, né, como o Balsi, e a gente também vai trazer a área de techs, né, porque como o Vinícius até comentou aí, tem todo o impacto, né, na parte tributária, então a gente vai ter aulas específicas para falar do assunto. Então, até para vocês responderem as perguntas aí do pessoal, eu vou deixar aqui no chat para vocês o link para vocês verificarem, verem o site e os dados do nosso consultor, se vocês quiserem entrar em contato. E aí, o pessoal está falando aqui da gravação, a gente vai editar o vídeo, não a seu pedido, tá, Fábio? A gente não vai tirar a parte que você falou, mas a gente vai editar e a gente vai disponibilizar para vocês, sim. Então, inclusive, é importante porque tem gente que entrou e está como não identificado, então a gente não vai ter o contato de vocês para enviar os dados. Aí o João mandou um link aqui de forms para vocês deixarem os dados, tá? Aí a gente envia o material, o prospecto aqui do curso, para vocês verem, vai ser um curso bem legal, o treinamento. E a gravação não fica pronta hoje, mas assim que ficar pronta a gente disponibiliza também. E aí, então, volto para você, Vinícius. Legal, Pode falar com o pessoal aí. Obrigado. Eu vou tentar passar rapidamente das perguntas de cima para baixo, para tentar já cobrir o máximo aqui. Mas, de novo, pessoal, no próximos slides, pode passar 2, Grazi. A gente vai ter o meu contato e o do Fábio, para caso vocês precisarem de qualquer dúvida que a gente não consiga passar aqui, veio uma dúvida depois, por favor, pode entrar em contato direto com a gente aqui, que a gente tem o maior prazer em auxiliá-los, tá? Eu vou tentar passar aqui rapidamente nos pontos. Robson colocou da questão uma apresentação semelhante a 4975. A gente acabou não fazendo uma apresentação para 4975 porque a gente viu que as casas têm uma preocupação muito maior, obviamente, com esses impactos da 4966-352. Mas qualquer questão adicional que você queira, específico, tanto na visão de arrendador quanto arrendatário, por mais que a gente tenha timings diferentes ali pelo Banco Central, entre em contato com a gente, quem tem o maior prazer em tratar desse assunto em específico, tá? O Magno colocou a questão de divulgação, se a gente vai disponibilizar um checklist ou uma divulgação, como a gente faz para alguns modelos, né, de companhia, de CPC e FRS. A gente não tem a pretensão de compartilhar um modelo para fins de Bacen Gap, né, com a 975 e 352, mas para aqueles clientes que têm entrado em contato com a gente, solicitado um apoio, a gente sim tem desenvolvido junto com eles um material que a gente vai aplicar de maneira conjunta para garantir a uniformização das divulgações
em todos os nossos clientes, tá bom? E, obviamente, com as devidas discussões internas e também com os reguladores, tá? Aqui está como um anônimo que se existe uma preocupação adicional no papel de validação de modelos com a entrada 4966, e aqui o que eu posso comentar é que vai depender muito da maturidade da casa. Então, tem casas que já têm um processo muito bem estabelecido de validação de modelos, só vai ter que realmente avaliar como que vai afetar esse processo, se eu faço uma aprovação de um modelo, que pode ser tanto para FRS 9 quanto o próprio 2082, algumas vezes existem modelos estatísticos para fazer determinações dos ratings. Para saber se vai ter uma mudança, vai depender muito da maturidade e também da governança da casa. Tem casas que seguem um paper de mercado mais estabelecido e fica confortável, e tem alguns que gostam de uns desafios maiores, fazer alguns backtests históricos, então vai depender muito tanto da maturidade quanto do processo de governança de cada um, tá? Mas o que eu posso dizer é, essa área vai ser sim muito demandada, e provavelmente ela vai ser demandada aos 45 do segundo tempo, quando os últimos modelos estiverem sendo finalizados, né? Porque você pode ter 2 a 3 modelos, como tem casos que vão ter 30, 40 modelos para diversos parâmetros, PD, LGD e AD. Então, aqui o ponto é, você vai ter trabalho essa área com certeza absoluta. Deixa eu ver algumas outras perguntas, tem alguns comentários. Aqui também tem um anônimo que pergunta se a 4966 é integralmente para o sistema financeiro ou para outras áreas e setores se manter o CPC 48 FRS 9. Eu não sei exatamente o que seriam as outras áreas e setores, mas o que a gente pode colocar é que, inicialmente, a 4966 ela foi desenvolvida para aquelas instituições financeiras e autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Saíram outras resoluções, como a 219, se eu não me engano, que colocou a administradores de consórcio, mas, no final das contas, várias foram revogadas, e na 352, se eu não me engano, no primeiro artigo vai ter lá, porque o escopo já foi colocado as CTVMs, corretoras, administradores, instituições de pagamento e tal. A 352 com a 4966 embarca praticamente essas empresas financeiras. É só um comentário, Vini. Claro. É isso mesmo. É todo o universo fiscalizável ou regulado pelo Banco Central. A questão é que a 4966 ela se aplica às instituições financeiras que são reguladas por lei, pela 4595, pelo Conselho Monetário Nacional. E a 352 ela substituiu a 219 para aqueles segmentos que são diretamente regulados pelo Banco Central, que é IP, administradora de consórcio, e mais recentemente corretoras e distribuidoras. Mas a 352, aquela parte inicial da 352 é a 4966, sendo replicada para as IPs, administradoras de consórcio, corretoras e distribuidoras. E todo o perímetro regulatório do Banco Central. 4060, consolidado prudencial, tá certo? Então, o consolidado prudencial tem que seguir a 4966. Se você tem uma seguradora embaixo do grupo, obviamente ela não vai ter que seguir a 4966. Aí é outra discussão, a divulgação em FRS, aí é um outro debate. Mas 4966 é regulada pelo Banco Central. Ok? Perfeito, Grazi. Acho que eu vi que o pessoal começou a colocar algumas perguntas agora, mas como a gente vai encerrar agora, e faltando um minutinho, eu queria primeiramente agradecer a todo mundo que conseguiu se juntar a nós. É sempre interessante ter um bate-papo, e além das perguntas, a gente recebe comentários mesmo, né, que agregam na nossa discussão e compartilham as visões. Então, queria novamente agradecer em nome da KPMG, pelo apoio de todo mundo aqui que entraram. E, de novo, a gente fica à total disposição. Aqui realmente é uma provocação para que vocês se preocupem com o tema, corram atrás, e, se precisar, ficamos à disposição para o que precisarem. Grande abraço a todos. Obrigado pela atenção. Obrigada, Fábio. Obrigado, Vinícius. E aí, pessoal, quem tiver interesse, então, no nosso treinamento, eu deixei os dados aqui no chat novamente. Vocês podem entrar em contato com a gente, pode entrar em contato com quem fez contato com vocês para chamar aqui para a live. Então, vai chegar aqui para a gente, tá? E semana que vem também a gente começa o Accounting Journey, que, né, o nome aí já diz, a nossa jornada contábil. A gente sempre tem aí o Fábio, o Vinícius também apresentando algumas temáticas. E para quem adquirir o treinamento da CMN 4966, também tem direito aí no Accounting Journey com 50% de desconto. Então, dá um contato aí para vocês, quem tiver interesse, e é só procurar a gente, tá bom?
Então, um bom fim de dia aí para todos, bom descanso. Fábio, Vinícius, muito obrigada.